Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, que esta palavra produza em nós frutos para o louvor da glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O que Deus espera de nós? Essa é uma pergunta que nós não gostamos de perguntar na Bíblia. Nós gostamos de buscar as respostas sobre aquilo que nós esperamos de Deus. Eu espero de Deus um monte de coisa, mas o que é que Deus espera de mim? E nós vivemos na expectativa daquilo que Deus pode fazer por nós, e Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Essa semana eu estava ao telefone com um colega que há muitos anos eu não vejo, e ele é pastor no Nordeste e tem aquele sotaque nordestino que eu gosto muito, né? E ele estava dizendo: Leonardo, você tem que pregar aqui, olha isso, as datas e tal. E eu estava dizendo para ele: rapaz, está meio complicado. Não, venha. Olha, sabe, esses dias eu estava tão cansado aqui. Eu falei: mesmo? Muito. Eu falei: e aí? Rapaz, aí eu orei: Senhor, me faz um mimo. Senhor, me faz um mimo. Eu confesso, eu ri tanto ao telefone, eu disse para ele: eu nunca ouvi isso na minha vida, alguém orar desse jeito. E ele é pastor, tem doutorado em teologia, colega, gente boa. E ele disse assim: sim, orei, Senhor, me faz um mimo. Sabe o que aconteceu? Eu falei: não. Ele falou: Leonardo, um irmão da igreja tem uma casa de praia. Menino, mas imagine uma casa de praia. Imagine. Eu falei: estou imaginando. E ele disse: rapaz, não é que o rapaz me chamou, eu digo: pastor, venha cá, traga sua família, passe uma semana aqui em casa, descanse. Eu falei: Senhor, obrigado pelo mimo. Obrigado pelo mimo. E aí ele queria me convencer com base no mimo, aí pregar lá. Então, é uma maravilha quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus, ele nos convida a um relacionamento onde existem sentimentos. Dá uma olhada no versículo 5. O apóstolo Paulo fala que Deus tem sentimentos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí, nós estamos expondo em Filipenses, e eu achei essa palavra tão bonita, e aí eu fui lá, obviamente, para o meu amigo grego, que o texto foi escrito em grego, conhecer um pouco mais sobre essa palavra. E qual foi minha surpresa quando eu descobri que essa palavra não existe no Novo Testamento em grego. E aí eu fiquei tremendamente decepcionado, e me custou uma semana boa de estudo, porque a palavra que aparece aqui é toutou, froinente en rimon okai en Cristo Jesus. A tradução literal, que num primeiro momento a gente traduz do grego, seria essa: olha, isto vocês devem ter na sua mente, o que também estava em Cristo Jesus. Aí eu disse: mas espera aí, cadê a beleza da palavra sentimento? É que a palavra grega, phroneite, essa palavra que aparece aqui, é a mesma palavra que aparece em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Vamos lá? Romanos,
capítulo 8, versículo 5. O texto vai dizer: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam. A palavra cogitar é phroneite. Aí eu falei, pronto, complicou, né? Phroneite aparece em Mateus capítulo 16. Então é cogitar em Romanos. E em Mateus capítulo 16, vamos lá, verso 23, novamente aparece essa palavra no grego, língua que foi escrita no Novo Testamento. Mateus capítulo 16, verso 23. Jesus volta-se e diz a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Novamente a palavra cogitar, phroneite. Volta lá para Filipenses capítulo 2, verso 5. Então o que o texto está dizendo para nós é que nós devemos ter a mesma cogitação que houve também em Cristo Jesus. Só que a tradução não está errada. Graças a Deus por isso. A palavra é sentimentos mesmo. Só que ela é uma palavra de amplo aspecto. A palavra sentimento aqui é a palavra que significa algo que você entendeu, compreendeu completamente, tomou conta de você, da sua mente, do seu coração, de tal forma que ela mexe com os seus sentimentos. Por isso foi traduzido corretamente: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, adorar e seguir a Deus não é uma relação sentimental, no sentido português apenas, mas é uma compreensão tal, algo que encarna a mensagem de Cristo, encarna dentro de você, de tal forma que você passa a viver, acreditar, experimentar no seu sentimento aquilo que já tomou conta da sua mente, do seu coração. Eu fiquei pensando sobre algo que entra na nossa cabeça, que não sai, e eu fiquei pensando naquelas músicas repetidas, que toca o tempo todo, e que tem uma hora que você quer esquecer, tirar da sua cabeça, você não consegue. É ou não é verdade? Tem umas músicas que entram na nossa cabeça que ela não sai, entra a música, porque a palavra cogitar aqui, ela pode ser tanto para uma coisa boa, quanto para uma coisa ruim, e aí você fica o tempo todo com aquilo na cabeça, você deita, aquela música não desliga da sua cabeça, fala, onde desliga isso? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, né? E música que toca muito no rádio, até música evangélica, às vezes você fala, Senhor, desliga, mesmo que seja evangélica, eu não consigo mais, fica aquela coisa, né? Fica aquela coisa, eu e minha casa serviremos a Deus. Teve uma música aí recentemente desse tipo aí, que ficou na cabeça do povo um tempão. Então, música boa, mas também existe música ruim. Cogitar na perspectiva positiva, mas também cogitar na perspectiva negativa. O texto aponta para algo que encarna, uma mensagem que entra dentro de você e que você não consegue tirar isto do seu coração. Daí a palavra sentimentos, muito bem colocada. Dr. Martin Lloyd Jones, ao comentar esse texto aqui, ele fala que essa palavra cogitar é mostrar interesse a ponto de experimentar. E essa palavra, ela, traduzida pelo Dr. John Stott, diz que essa palavra significa a afeição de propósito. A afeição de propósito. Você olha para aquilo, entende e diz assim, eu quero participar disso. Tipo passeata, que às vezes você olha e fala assim, gostei dessa passeata, eu quero participar. Às vezes acontece em alguns lugares do mundo. O segredo da felicidade, então, dito por Paulo, é o resgate dessa cogitação santa, do sentimento santo que toma conta de todo o ser humano. Não é algo só do coração, mas é mente e coração trabalhando junto. O que é esse segredo dessa felicidade na perspectiva desse texto? Versículo 6. O versículo 6 vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus. Agora eu quero entender qual é esse sentimento de Cristo Jesus. O versículo 6 vai dizer que ele começa com uma atitude. Pois Cristo, subsistindo na forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É interessante esse texto, e eu aqui peço 1 milhão de perdão para os irmãos, porque esse texto, só esse versículo, ele foi debatido por 40 anos na igreja cristã, no ano 300, entre o ano 300 e o ano 340. Então foram 40 anos de debate só por esse versículo aqui, principalmente na controvérsia de um teólogo chamado Ário, em que ele dizia que Jesus Cristo era Filho de Deus e não Deus mesmo. E a controvérsia ariana durou 40 anos, até que num determinado momento, um grande teólogo chamado Alexandre, não é você, no ano 300, não adianta, no ano 300 você não estava nascido ainda, o Alexandre, o grande Alexandre, né? Porque tem Alexandre, teólogo, o grande Alexandre o grande e o latoeiro. Então, essa relação é interessante porque Alexandre combate Ário dentro da tese de Ário. Alexandre diz o seguinte para Ário, e por isso essa tese não vai adiante, essa teologia ruim. Ele diz assim: se Deus é imutável, ele não pode ter se transformado em pai durante o nascimento do filho. Então, com base na imutabilidade de Deus, doutrina que Ário e toda a igreja sempre defendeu, que Deus é imutável, era impossível, diante da imutabilidade de Deus, dar a Deus uma mudança de caráter ao assumir a figura do pai a partir do nascimento do filho. E por isso, a doutrina de Ário acaba, e acabamos de resumi-la 40 anos em uma frase. Graças a Deus pelo Alexandre. Então, essa é a base. Aí você diz: pastor, isso é muito antigo. Não, os testemunhas de Jeová estão aí na rua defendendo a mesma teologia ruim de Ário do ano 300. Então, quando você encontra um testemunha de Jeová, ele defende a mesma coisa, que Jesus não é Deus, mas ele é filho de Deus, e não é o Deus eterno como nós cremos. A resposta acabou de ser dada com base no próprio texto e da palavra do Senhor toda, quando, por exemplo, em João capítulo 10, verso 31, Jesus Cristo diz que eu e o Pai somos um, ou quando em João capítulo 1, verso 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, Jesus Cristo, o Deus eterno, que está presente lá na fundação do mundo, Gênesis capítulo 21, versos 26 e 27, participa da criação de todos nós, quando o texto bíblico vai dizer: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Cristo está ali presente. E é interessante porque quando João, no capítulo 1 da sua carta, do Evangelho, João 1:1, vai falar sobre a pessoa de Cristo, ele repete os mesmos atributos da primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, quando ele remonta as palavras, os verbos, as designações de Gênesis, capítulo 1, para mostrar para todo mundo que era Jesus mesmo que estava lá em Gênesis criando todas as coisas. Isso é fundamental para nós. Por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, em outras palavras, olha o padrão. Olha o padrão. O que é esse sentimento que houve em Cristo Jesus? É o sentimento da obediência. Vou repetir: obediência. Essa palavra desapareceu, talvez você tenha que pesquisar no Google para descobrir o que significa obediência. Obediência significa submeter-se a alguém. Mas como hoje ninguém se submete a quase ninguém mais, então fica difícil conhecer esse sentido da palavra obedecer. Muitos filhos não obedecem mais os seus pais, né? As autoridades já não se dão assim tanto ao respeito para serem obedecidas no mundo inteiro. Então nós estamos carentes dessa relação de obediência, do conceito de obediência. Mas a Bíblia vai dizer que o segredo da felicidade é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Cristo Jesus? Obediência. O que fez com que Cristo manifestasse em vida aqui na terra, em carne, encarnado,
algo exemplar para a igreja foi a obediência. Como é que é isso? Sim, para obedecer é necessário abrir mão dos seus direitos. Olha o que diz o texto: ele não julga como usurpação o ser igual a Deus. Essa expressão aqui no grego significa que ele não se apossou, ele não se agarrou ao fato de ser Deus. Ele abriu mão desse direito de, em determinados momentos, exercer a sua divindade para resolver problemas. Ele simplesmente obedeceu à vontade do Pai. Ele poderia ter vontade própria, ele era Deus mesmo, ele poderia resolver segundo a sua própria economia, ele tinha autoridade para isso, mas ele resolve colocar-se por debaixo da lei que ele mesmo havia criado, ficar sujeito à lei da gravidade, ficar sujeito a leis físicas, ficar sujeito à fome, à sede e à vontade do Pai por decisão própria. Isso é obediência. Eu tenho o poder para não te obedecer, mas eu vou te obedecer. Quando a criança é pequena e os pais mandam nela, a criança pode ser uma criança difícil, ela sabe que num determinado momento o pai e a mãe têm mais força física, financeira do que ele. Agora, quando a criança cresce e chega aos 20, 30 anos de idade, por que ela obedece os pais? Se não por um sentimento chamado respeito. Ele tem autonomia, ele tem dinheiro, ele tem condição para não obedecer, mas você vê filhos já aí na casa dos 30, 40, 50 anos de idade, ainda obedecendo aos pais, porque isso é algo que ele, filho, faz como um ato de humilhação, humildade, positivo, no aspecto positivo, e deve continuar assim. Então essa relação é uma relação muito bonita. Jesus Cristo nos diz que o caminho da felicidade é a obediência a Deus. Ele obedece como servo. Olha, o texto é interessante porque diz no versículo 6 que ele não julgou com usurpação, não se agarrou ao fato de ser igual a Deus. E a palavra igual aqui na língua grega significa da mesma qualidade, do mesmo tamanho, da mesma quantidade, com as características idênticas. Idênticas. Então, quando o texto vai dizer, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não é um igual qualquer, é igual por natureza, igual em tamanho, igual em quantidade, igual, idêntico. É como se você pegasse duas canetas Bics, né, e colocasse assim, uma do lado da outra, e falasse assim, qual das duas? Aí alguém diz, qualquer uma das duas, porque elas são iguais. Em natureza, propósito, tamanho, cor, modelo, é igual, idêntico. Jesus Cristo não julgou, não se agarrou ao fato de ser igual a Deus. Qual foi a caminhada de Cristo? Mostramos o texto, e dá uma olhada de novo no texto, versículo 7, e o texto mostra para nós que Cristo tem esse mesmo sentimento, e ele realiza algo que é emblemático para nós. Versículo 7. Ele se esvazia e assume a forma de servo. Ele se esvazia e assume a forma de servo. Esvaziar é a palavra kenosis no grego. Aí eu vou recorrer a John MacArthur, um teólogo, que ele diz que esse esvaziamento se deu em 5 pontos. E eu gostei muito. Ele diz assim: ele se esvaziou da glória celestial, que enquanto na terra ele abandonou a glória de um relacionamento face a face com Deus e da contínua manifestação exterior do seu prazer pessoal dessa glória. Então ele abre mão disso ao assumir a encarnação. Segunda coisa, Jesus Cristo se esvaziou de sua autoridade independente. Durante a encarnação, ele se submeteu totalmente à vontade do Pai. Terceiro, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Ele abdicou da manifestação voluntária dos seus atributos e submeteu-se à direção do Espírito Santo. Ele diz assim: eu vou manifestar o meu poder através do ministério do Espírito Santo. Quando você lê Mateus 4, Lucas 4, por exemplo, você vai perceber que quem leva Cristo para ser tentado pelo deserto é o próprio Espírito.
E isso é kenosis, é um momento em que o Senhor abre mão e diz, pode me conduzir. Quarto, ele se esvazia das riquezas eternas, enquanto na terra Cristo foi uma pessoa que viveu com os recursos financeiros que lhe era concedido. Diz Lucas capítulo 8 que pessoas, homens e mulheres, sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. Pergunta, Jesus precisava disso? Sendo Deus mesmo? Não, mas ele se submete a isso. Ele diz e espera que os seus seguidores o sustentem com ofertas, né, e com dízimos também, essa é uma boa exegese de Lucas, né, para que o seu ministério continuasse indo adiante. Ele se submete a isso. E em quinto e último lugar, ele se esvazia num relacionamento favorável com Deus, quando na cruz ele assume o nosso pecado e recebe o peso da ira de Deus sobre ele. Isso é kenosis. Qual é o resultado da obediência de Cristo Jesus? Versículo 7 vai dizer, ele se torna a nossa semelhança, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, versículo 8, e aí o resultado é que ele se tornou obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, a obediência é que faz com que Cristo Jesus cumpra todo esse ministério. Ele só pode abrir mão, kenosis, esvaziar-se, não julgar como usurpação. Ele só pode se tornar servo porque ele obedece. Ele obedece. E quando o texto os desafia e diz assim, vocês devem ter o mesmo sentimento, a pergunta que fica é, qual é esse sentimento de Cristo Jesus? É alegria? É júbilo? O sentimento de Cristo Jesus é poder? O sentimento de Cristo Jesus é paz? Não, é a encarnação da missão. É a compreensão clara de que ele tinha uma missão nessa terra, segundo a vontade do Pai, e ele se coloca nessa missão. Agora, olha o versículo 12. O apóstolo Paulo abre portas para nós e ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento, porque ele foi obediente, versículo 8, até a morte de cruz. Assim, pois, versículo 12, amados meus, como sempre obedecestes. Obedecestes. Esse é o resgate. Assim, pois, é conclusivo. Meus irmãos, o que eu desejo é que tende em vós o mesmo sentimento. Aí vai para o versículo 12. Assim, pois, obedeçam. Porque o versículo 8 está falando da obediência. E essa palavra, como eu disse, ela está desgastada, mas existem as bênçãos da obediência. E Cristo experimentou as bênçãos da obediência para nos mostrar que é uma maravilha quando nós entendemos a mensagem, entendemos que temos uma missão, encarnamos, isso se torna parte do nosso sentimento e nós passamos a cumprir a vontade do Pai. Quais são? Dá uma olhada no texto. Versículo 9. Os resultados da obediência em Cristo foram os seguintes: Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus, na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai chegar o dia em até quem estiver no inferno vai se dobrar reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor. Não salvará aqueles que foram para o inferno, não salvará, mas será apenas a manifestação, a chancela do juízo divino sobre aquelas vidas. Vai chegar o dia em que as pessoas serão julgadas no grande tribunal de Deus. Tem gente achando que pode enrolar a justiça dos homens, mas não pode enrolar a justiça de Deus. Nós vamos estar sentadinhos lá, vai ter uma área VIP para os membros da igreja da Gávea, né? E o Senhor vai julgar um a um. E eu não sei quanto a você, mas eu estou ali na casa de Mateus capítulo 5, daqueles que têm fome e sede de justiça. E eu quero ver o julgamento de umas figurinhas que conseguiram escapar ilesas na humanidade. Por exemplo, um Adolf Hitler que dizem que deu um tiro na cabeça, dizem, né, e que escapou de todo tipo de julgamento. Esse eu quero ver, entre outros companheiros dele, inclusive aqui no Brasil atualmente. Eu quero ver essa turminha, né, fazendo fila,
e a gente ali, é isso aí, Senhor, manda ver, né? Estamos aqui, fome e sede de justiça sendo satisfeita. É nesse dia, minha esperança está lá. Luto por ela aqui, mas não perco de vista que a completude, né, dessa justiça se dará lá no grande julgamento. Portanto, ali todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Versículo 5, tende em vós. Versículo 12, assim pois, obedeçam. Observe que a palavra do Senhor vai dizer que quem obedece, versículo 14, tem uma característica. Quem obedece entende que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, versículo 13. E quem obedece, versículo 14, não murmura. Quem obedece a Deus não murmura. Quem obedece murmurando desagrada a Deus. Por quê? Porque não entendeu a razão de sua obediência. Por isso que até mesmo a nossa consagração financeira tem que ser com alegria, como alguém que entendeu sua missão, encarnou, e Paulo vai dizer, mesmo a sua consagração financeira tem que ser em alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, porque entendeu a mensagem, encarnou, tem o mesmo sentimento, portanto, não murmura, porque entende se é a vontade do Senhor, versículo 13, que Deus está no controle de todas as coisas. Quem assim age, não provoca nem contenda, versículo 15, e portanto se torna irrepreensível e sincero, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quais são as características dessa geração pervertida e corrupta? Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. São os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, essa é a característica da geração pervertida e corrupta do tempo que se chama hoje. Então existem as bênçãos da obediência. E as bênçãos da obediência, elas se manifestam de maneira simples. Dietrich Bonhoeffer, escrevendo sobre o discipulado, ele disse que o que Deus deseja de nós é uma obediência simples. Sim, sim, não, não. Faz. Domingo é dia do Senhor. Quer uma obediência mais simples que essa? Domingo é o dia do Senhor. Nós nos reunimos na casa do Senhor para adorar o Senhor. Não é simples, não precisa inventar. E Hebreus vai dizer que essa é a função da liderança. A função da liderança, Hebreus capítulo 13, versículo 17, é guiar o povo. Abre lá para você ver, em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Guiar o povo, esse raciocínio começa em Hebreus 13, 7, os guias espirituais são aqueles que estão guiando, e a igreja tem que ter uma resposta a essa liderança. Qual é a resposta? Hebreus 13, 17. Vamos ler juntos? Hebreus 13, 17. O que a igreja deve fazer? Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque quando eles fazem gemendo, isso não aproveita a vós outros. É o mimo. E se você quer mimar a sua liderança, seja obediente a ela. É o melhor mimo que uma liderança pode esperar de uma igreja. Mais do que convidar para ir na praia e tal. Porque isso gera alegria. E quando eu falo sobre obediência de liderança, eu quero dizer aos irmãos que eu também estou sujeito à liderança. Assim como os pastores aqui do meu lado, nós não somos os últimos da fila. Não somos os primeiros. Né? Um tempo atrás, eu me lembro de receber um telefonema da alta autoridade da Igreja Presbiteriana do Brasil, dizendo: Leonardo, eu quero que você venha dar um curso aqui. Eu disse: meu presidente, eu estou sem voz e sem tempo. Ele disse: eu preciso de você aqui tal dia e tal dia. Meu presidente, acabei de achar tempo e a voz vai dar certo.
Então eu peguei um avião aqui, os irmãos se lembram, fui a Uberlândia, o avião, eles mandaram tudo direitinho, passagem e tudo, a gente não recebe absolutamente nada por isso. Cheguei em Uberlândia, o avião não aterrissou, estragou, ficou voando, e o comandante disse, o avião não tem jeito de aterrissar. Foi a Ribeirão Preto, lá ele conseguiu aterrissar, porque lá tinha um negócio de emergência e tal, funcionou, graças a Deus, aterrissou. Eu desci, peguei o telefone, meu presidente, eu deveria estar lá em Uberlândia, mas estou em Ribeirão Preto. Ele falou, você tem 4 horas para estar aqui em Patrocínio, Minas Gerais. Eu falei, sim, senhor, peguei o carro, dirigi 4 horas, sem café, sem almoço, sem parar, diretão, parei um pouquinho para pôr gasolina, numa cidadezinha que eu não sei o nome, uma cidade de coisas esburacadas. Dirigi 4 horas, cheguei lá, desci do carro, entrei direto para a sala de aula, sem pastores reunidos. Ele falou, está aqui seu copo d'água, obrigado. Tomei água e comecei com a voz rouca, que os irmãos se lembram que eu tinha. Dei 10 horas de aula, dormi às 2 da madrugada, fui jantar com ele, 1h da manhã. 2 da manhã eu dormi, 4 da manhã levantei, peguei o carro, dirigi mais 200 quilômetros, peguei um avião em Uberlândia, desci em Campinas, peguei outro avião, desci aqui, 1h30 depois eu estava dentro de uma reunião, aqui no Rio de Janeiro. Obedecer é isso. Obedecer é isso. E a gente faz com alegria. Porque quando você chega num lugar e entende por que a sua presença era necessária, e as pessoas, quando acaba ali o curso, te abraçam, alguns até chorando, dizendo, a sua palavra foi uma bênção, Deus te usou, graças a Deus e glória a Deus por isso, você diz assim, valeu a pena obedecer. Portanto, meus irmãos, nós precisamos resgatar o princípio da obediência. Não estou falando obediência apenas à sua liderança espiritual, não. Obediência à mensagem e à missão que Deus colocou. Entendendo que nós temos uma missão e estamos sujeitos a ela, aqui nessa terra, que Cristo nos disse para ir e fazer discípulo de todas as nações, e disse para viver como discípulo, e o discípulo não está acima do seu mestre, o discípulo não está acima do seu mestre, e aí para você não sair daqui muito pensativo sobre vale a pena ou não o caminho da obediência, eu quero te convidar a abrir Deuteronômio capítulo 28, porque a palavra do Senhor é eterna, e as promessas também são, graças a Deus por isso. Deuteronômio capítulo 28. Deus tem um desejo, o desejo dele é que a igreja entenda a mensagem e encarne esta mensagem a ponto de sentir o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Qual é? O da obediência. Por quê? Porque assim como Cristo foi abençoado por ser obediente, por amar a Deus acima de todas as coisas, Deus também quer nos dar mimos. E os mimos de Deus da obediência estão descritos em Deuteronômio capítulo 28. Diz o texto, Deuteronômio 28, versículo 1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados os inimigos que se levantarão contra você. Versículo 7. Versículo 8. O Senhor determinará a bênção sobre sua vida financeira. Está escrito isso aí. Versículo 9. O Senhor te constituirá para si um povo santo. Versículo 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará, versículo 11, abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor, versículo 12, te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva no tempo certo. Versículo 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor teu Deus irá fazer tudo isso. Versículo 13, aí no finalzinho, desde que você guarde a palavra do Senhor. Essas são as promessas, os mimos de Deus. A palavra obediência está perdida no contexto do século 21, para os filhos da desobediência, não para nós. Nós vamos continuar orando e pedindo, Senhor, me faça entender
compreender, para que eu possa sentir os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. E Deus nos abençoará. Amém? Vamos orar? Muitas são as armadilhas para que não vivamos a obediência. Eu quero pedir que você agora peça que o Senhor abençoe sua vida com obediência, para que você possa ser um luzeiro nesse mundo, sal na terra, discípulos de Cristo com o mesmo sentimento dele. Senhor, nosso Deus e Pai, vivemos uma crise de autoridade no mundo inteiro. Por vivermos essa crise de autoridade no mundo inteiro, Senhor, fica difícil para nós obedecermos. Mas que pela obra do Teu Santo Espírito, o Senhor nos ensine que a autoridade primeira emana do Senhor. E que nós devemos obedecer ao Senhor, entendendo a Tua vontade nas nossas vidas e cumprindo passo a passo, não como um legalismo vazio, mas como um sentimento de alegria de quem entendeu a sua missão nesse mundo. Abençoa-nos assim, para que a Tua igreja produza frutos e o Senhor seja glorificado. Oramos agradecidos por tantos mimos que o Senhor tem nos dado e por todos aqueles que o Senhor promete a nós. Fruto da Tua graça, do Teu amor e do Teu cuidado de Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.